Olá pessoal, bom dia a todos, paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Rotina de Oração e desde já que Deus abençoe grandemente a sua vida. Queridos, hoje no nosso devocional nós vamos embarcar em uma jornada inspiradora de pelo menos 2 episódios sobre a história de José, um personagem bíblico que nos ensina valiosas lições de superações e de confiança em Deus. Deixa eu te perguntar, você já se imaginou enfrentando adversidades e mesmo assim alcançando a verdadeira abundância? A história de José nos mostra que é possível. Vamos descobrir como José passou de ser vendido como escravo a ser governador do Egito, encontrando um propósito maior em meio às provações. Prepare-se para ser inspirado por esse exemplo real e de fácil compreensão que nos mostra como a fidelidade e a confiança em Deus pode nos conduzir à verdadeira abundância. Hoje, no nosso devocional, nós vamos falar sobre a história de José. A nossa referência bíblica está em Gênesis, no capítulo 37, do verso 2 ao verso 11, que vai nos dizer: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia notícia deles a seu pai. Hoje nós vamos aprender sobre essa fantástica história de José. Como eu disse a vocês, em 2 episódios, hoje nós vamos falar sobre José e seus sonhos. José, um jovem cheio de sonhos e esperança. Teve experiências que muitos de nós se identificam. Assim como ele, todos nós temos sonhos e aspirações para o nosso futuro. Imagine-se por um momento como José se sentiu ao ter seus sonhos que indicavam um destino grandioso. Ele sonhava com a sua própria grandeza e com o respeito e admiração que receberia dos outros. Esses sonhos trouxeram a ele uma sensação de propósito e de futuro promissor. Você já teve um sonho que lhe trouxe essa mesma sensação de empolgação e esperança? Pode ter sido um sonho de se tornar um profissional de sucesso, de alcançar uma meta pessoal importante ou de fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Assim como José, esses sonhos nos impulsionam e nos motiva a buscar algo maior. No entanto, é importante lembrar que os sonhos de José não foram uma promessa imediata de sucesso. Ele enfrentou adversidades e provações ao longo do caminho. Essa é uma realidade que muitos de nós experimentaremos. Às vezes, a jornada para alcançar nossos sonhos pode ser desafiadora, com obstáculo e com dificuldade. A história de José nos ensina muito. A história de José nos ensina que os sonhos podem ser um ponto de partida, mas é a maneira como lidamos com as circunstâncias e como confiamos em Deus que realmente faz a diferença. José manteve a esperança viva em Deus, mesmo quando enfrentou dificuldades como, por exemplo, ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. Assim como José, cada um de nós tem a oportunidade de perseguir os sonhos que Deus colocou em nosso coração e perseguir com determinação e fé, mesmo quando os obstáculos surgem. Devemos lembrar que, assim como os sonhos de José se cumprirão, Deus também
tem planos e propósito para cada um de nós. Nós vamos continuar explorando a história de José para descobrir como ele enfrentou suas adversidades e encontrou a verdadeira abundância em Deus. Essa jornada nos mostrará que, independente da circunstância, podemos confiar que Deus trabalha em nossas vidas para nos conduzir ao cumprimento dos nossos sonhos. Quais são os seus sonhos? José era um jovem que tinha sonhos. Além de ter sonhos, para chegar até eles, José teve que lidar com as adversidades. A história de José é marcada por uma série de adversidades que ele teve que enfrentar ao longo de sua vida. Após ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ele foi levado para o Egito, um lugar desconhecido, longe da família e de tudo o que ele conhecia. Imagine-se na situação de José, separado daqueles que ama, tendo de se adaptar a uma cultura completamente diferente e lidar com a incerteza do futuro. Essa adversidade pode parecer esmagadora, mas José não permitiu que ela o definisse. Mesmo como escravo, José decidiu não se entregar ao desespero ou ao ressentimento. Ele manteve a esperança em Deus viva em seu coração e procurou encontrar significado e propósito em meio a circunstâncias difíceis. Essa história nos faz lembrar que todos nós enfrentamos adversidades em algum momento de nossas vidas. Podemos nos encontrar em situações onde tudo parece estar contra nós, onde os obstáculos parecem insuperáveis. Mas é importante ter em mente que as adversidades não definem quem somos. Assim como José, podemos escolher como responder a essas adversidades. Podemos permitir que elas nos derrotem e nos desanimem, ou podemos encontrar força em Deus, no nosso interior, e perseverar e superá-las. Pense em um momento em que você enfrentou uma adversidade em sua vida. Talvez tenha sido uma perda, um fracasso ou uma situação desafiadora no trabalho ou até mesmo no relacionamento. Como você se comportou diante dessa situação? Quais foram as lições que você aprendeu? A história de José nos mostra que mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar um propósito maior. José foi vendido como escravo, mas isso o levou a uma posição de influência no Egito, onde ele pôde desempenhar um papel crucial no plano de Deus para sua família e para toda uma nação. Da mesma forma, as adversidades que enfrentamos podem nos moldar, fortalecer as nossas vidas, pode fortalecer o nosso caráter e nos preparar para cumprir o nosso propósito. Elas podem nos ensinar lições valiosas de resiliência, compaixão e confiança em Deus. Portanto, não desista quando as adversidades surgirem em seu caminho. Lembre-se da história de José e encontre inspiração em sua vida para que você tenha uma vida de coragem e determinação, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Podemos confiar que Deus está conosco, guiando-nos através das adversidades e nos conduzindo à verdadeira abundância em nossas vidas. Meu querido, minha querida, lembre-se, a verdadeira abundância está ao seu alcance. Confie em Deus, siga os princípios do Senhor, siga o caminho do Senhor e experimente a plenitude que Ele deseja para a sua vida. Que você tenha uma vida abundante em Deus, que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Deus tem um plano para você.
Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Se esta mensagem desse primeiro episódio falou contigo, não se esqueça, se inscreva, deixe seu like e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado, ó Deus, através desta mensagem. Aprendemos grandes lições nesse primeiro episódio com José. Que o Senhor continue, Deus, nos ensinando e nos motivando, ó Deus, a persistir, porque o Senhor é um Deus que tem sonhos para as nossas vidas. Abençoe a vida de cada um dos inscritos. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe no nome de Jesus.